E bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, a quarta marca do cidadão do reino. Por que ele tem sede e fome de justiça? Porque muitas vezes, por ser manso, ele sofre. Muitas vezes injustiça do mundo. E sede e fome de justiça aqui é muito mais do que a justiça jurídica. Na verdade, fala de uma justiça ética. Fala de um comportamento santo, semelhante ao comportamento de Jesus. Portanto, aquele que tem sede e fome de justiça, é aquele que tem sede e fome de uma vida de santidade. Por que ele sofre? Por conta do pecado. Por que nós sofremos as mazelas que nós sofremos hoje? Porque o pecado entrou no mundo. Então ele tem sede e fome de ver, de uma vez por todas, o pecado longe de sua vida. Quer saber se verdadeiramente você somos salvos? É só você olhar para você e avaliar a você mesmo. Alguma vez na sua vida, ou só alguma vez não, na sua vida cristã, ou na caminhada cristã, você deseja que o pecado saia da sua vida de uma vez por todas? Existe esse desejo ardente no seu coração de se ver livre do pecado, porque você quer agradar a Deus, mas algo te impede. Você quer se aproximar do Senhor, mas algo te impede. Você acorda com aquele desejo de estar na presença de Deus, de ler a Bíblia, de se deleitar no Senhor em oração de joelhos, mas existe algo lá dentro que impede essa comunhão muitas vezes. E aí você tem que lutar, como diz lá em Gálatas, que o Espírito milita contra a carne, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade. Porque qual era a nossa vontade? A nossa vontade é de pecar. Mas o Espírito que habita dentro de nós, ele nos impulsiona a desejar, de uma vez por todas, se ver livre do pecado. Por isso que nós desejamos que o reino de Deus venha. Existe esse desejo no seu coração? Existe? O reconhecimento de pecado está no seu coração? A vontade de chorar diante de Deus pelos seus pecados está no seu coração? Às vezes o desejo de ser sofredor para não retribuir a agressão devida, a agressão que foi feita, está no seu coração? Se ele está, é porque verdadeiramente você é um cidadão do reino de Deus. Mas aí nós estamos no topo da montanha, lá em cima. E quando nós estamos no topo da montanha, nós não queremos descer, porque é muito bom estar no monte. Quando nós estamos no topo da montanha, olhamos lá para baixo, tudo é pequeno. Já observou isso? Já observou quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Já observou quando as portas começam a se abrir? Já observou quando você olha e você vê o agir de Deus? Não que Deus esteja inativo, mas Deus nos dá a graça de ver Ele agindo de forma maravilhosa. Isso está lá na montanha. Os problemas ficam pequenininhos. Lá do monte a gente olha, os prédios são pequenos. Lá do monte a gente olha, as árvores são pequenas. Aí a vontade é que nem Pedro, não dá vontade de descer do monte. Quando Jesus estava com Pedro e os discípulos no monte da transfiguração, em que Jesus foi transfigurado ali em glória, e apareceram ali em uma visão Elias e Moisés, qual foi a vontade de Pedro? Senhor, vamos fazer aqui algumas cabanas e vamos permanecer aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. O que é que Pedro estava dizendo? É muito bom estar aqui, eu não quero descer. E muitas vezes nós temos essa inclinação, apenas ler a Bíblia, ler livros, estudar, ir ao culto, orar, apenas nos enchendo a nós mesmos, apenas pensando em nós mesmos. Mas lá no Monte da Transfiguração, lá embaixo, havia uma multidão de pessoas, paralíticos, cegos, pecadores, pessoas que não conheciam o Senhor. E a vontade de Deus não era que os discípulos permanecessem no monte, mas o que eles aprenderam no monte, descesse para servir a Deus lá embaixo.
Quando lá em cima no monte está muito bom, Deus vai permitir dificuldades para que você desça do monte e sirva a Ele lá embaixo. Porque há uma multidão de pessoas lá fora, irmãos, que precisam ouvir o Evangelho. Por isso Deus está agindo na minha e na sua vida, nos fazendo cada vez mais quebrantados, humildes de espírito, mansos, desejosos de santidade, não para ficarmos aqui, mas para irmos lá fora, pregar o Evangelho do Reino. E aí as próximas bem-aventuranças é eu e você descendo o monte. Porque as 4 primeiras é um agir de Deus na nossa vida, mas as 4 últimas é a nossa responsabilidade para com Deus.